Nessa videoaula, a gente vai falar sobre o cálculo da segunda parcela do 13º salário. Na prática, a gente vai agir da seguinte forma. Barra de menus na parte superior da tela, opção Arquivos, ativar empresa. Quando a gente acessa a tela de ativação da empresa, o primeiro campo que a gente precisa ter maior atenção é com relação à data. Falando da segunda parcela de 13º, obrigatoriamente o sistema precisa estar ativo dentro do mês de dezembro. Selecionamos a empresa em questão e acionamos o botão Ativar. Para gerar o cálculo de fato, barra de menus na parte superior da tela novamente, opção Cálculos, Processamento Folhas, Mensal. Na tela de cálculo de folha de pagamento, a gente precisa aplicar um filtro para o tipo de cálculo a ser processado. Nessa situação, vai ser o 13º salário segunda parcela. Acionamos o botão Funcionários e aqui a gente consegue aplicar um filtro maior. Eu posso selecionar apenas um funcionário ou todos os funcionários da empresa para gerar o cálculo. Ainda na tela de cálculo de folha de pagamento do mês, existem alguns botões de ação. Processar, Desfaz, Parâmetros e Data de pagamento individual. Quando a gente clica no botão Data de pagamento individual, é possível ter acesso ao histórico de data de pagamento, onde normalmente a gente faz um pré-cadastro com todas as definições de datas de acordo com os regimes, caixa e competência. Isso serve para otimizar a rotina do sistema Folha. Botão Parâmetros. Nada mais é do que um atalho para que a gente consiga acessar a tela de parametrização da empresa, caso seja necessário realizar algum tipo de alteração nesse sentido. Botão Desfaz. Folha de pagamento do 13º, primeira e segunda parcela são aptas ao processo que a gente consegue desfazer o cálculo. Ao acionarmos essa opção, o sistema vai apresentar uma outra subtela perguntando se a gente deseja realmente desfazer esses cálculos. Acionamos a opção Sim e ele vai trazer uma outra tela com o status desse processamento. Se de repente houverem erros fatais, avisos ou demais informações, serão relacionadas nessa listagem. Caso contrário, este é o procedimento padrão a ser executado. Agora, para gerar o cálculo da segunda parcela do 13º, basta acionar a opção Processar, o sistema vai habilitar uma outra subtela com as informações de data de pagamento. Reparem que o campo Data de pagamento em funcionários já está preenchido, isso devido às informações que já alimentamos no histórico de data de pagamento. Se por algum motivo você precisa fazer a alteração dessa data, basta flegar o campo Alterar Data e preencher de forma manual. Acionamos o botão Grava, Continua, e o sistema vai fazer mais um status de processamento para verificar se existem erros fatais, avisos ou informações. Caso não apresente nenhuma situação adversa neste quadro, esse é o procedimento necessário para gerar o cálculo da segunda parcela do 13º salário. Agora, a gente precisa fazer a emissão dos relatórios e gerar as conferências necessárias. Barra de menus na parte superior da tela, opção Relatórios, Mensais, Folha de pagamento, Mensal Web. Na tela de seleção de folha de pagamento, eu vou aplicar um filtro por funcionários, 13º salário segunda parcela, ordenar por código. Se de repente eu utilizo o contador online, eu posso marcar esse campo e enviar esse relatório via sistema para o meu cliente. Outro campo importante para a marcação é o resumo da folha. Diferente da primeira parcela, agora a gente precisa fazer uma revisão sobre os encargos. O resumo da folha é fundamental nesse sentido para te ajudar a chegar nos resultados. Também é possível gerar esse relatório no formato de planilha. Ao acionarmos a opção Imprimir, esse é o relatório padrão de folha de pagamento do 13º salário, segunda parcela. Esteticamente, ele vai trazer os dados do empregador, empregado, duas colunas relacionando o total de proventos e descontos individualizado por funcionários e um pouco abaixo uma outra coluna com as informações de base de encargos. O padrão é que sempre o 13º salário segunda parcela seja mencionado pelo evento 93, com a quantidade de avos que o funcionário tenha por direito e o valor de salário do 13º como base.
Do lado direito, ainda existem as informações de desconto. Pelo evento 97, o desconto do adiantamento da primeira parcela do 13º e os eventuais encargos. Nessa situação, ele mencionou o 111, imposto de renda retido na fonte sobre o 13º salário, e INSS sobre o 13º salário, com os percentuais de desconto e valores. Logo abaixo, ele ainda vai trazer as bases de INSS empresa, INSS funcionário, base de imposto de renda retido na fonte, base do fundo de garantia, o valor de fundo de garantia a ser contribuído, deduções, proventos, descontos e o valor líquido que esse funcionário tem a receber. A mesma estrutura deverá ser seguida para todos os funcionários que eventualmente você tenha no seu relatório de folha. Nessa situação, eu trouxe um exemplo de uma funcionária afastada por licença maternidade. Reparem que o sistema vai mencionar o evento 93, 13º salário segunda parcela, e o 223, salário maternidade, 13º salário segunda parcela. Isso ocorre devido às normativas necessárias para fazer a integração com o e-social. Ele vai mencionar a quantidade de avos ao qual o funcionário esteve ativo na empresa e também a quantidade de avos durante o período de afastamento com os valores, assim como os demais eventos de desconto e as bases de encargos para chegar no valor líquido. Descendo a barra de rolagem até o fim, ele vai nos mencionar o resumo da folha de pagamento. Esse campo é fundamental na segunda parcela. Todas as informações de totalidades, de proventos e descontos da sua folha de pagamento serão mencionados nesse campo. Além, é claro, das totalidades de INSS, parte empresa, imposto de renda retido na fonte, fundo de garantia e um detalhamento para estruturar a emissão da sua guia de GPS da competência 13. Ele vai dividir o campo por segurados, parte empresa se houver, terceiros também se houver, dedução de FPAS se houver e o total líquido a ser contribuído. Esse é o relatório padrão da Contimatic Folha Fênix com relação ao relatório de folha de pagamento do 13º salário, segunda parcela. Além desse relatório, a gente ainda consegue fazer a emissão do recibo de pagamento. Menu Relatórios, Mensais, Recibos de Pagamento, Funcionários, Sócios e Domésticos Web. Nesse campo, a gente pode acionar o botão Funcionários, selecionar um funcionário específico ou toda a empresa. O tipo de pagamento, nesse caso, é o 13º segunda parcela. Eu também posso enviar essa informação para o contador online na área do colaborador. Ao acionarmos a opção Imprimir, o sistema vai apresentar na tela o recibo de pagamento padrão que o funcionário vai receber, relacionando todas as informações de vencimentos e descontos, uma totalidade líquida, para que ele também possa fazer uma assinatura e conferência desses valores. Outro relatório muito importante com relação à folha de pagamento do 13º salário é o demonstrativo de médias. Barra de menus na parte superior da tela, opção Relatórios, Mensais, Demonstrativo de médias 13º salário, Funcionários web. Quando a gente acessa a tela de seleção do relatório de médias do 13º salário, acionamos o botão Funcionários e a gente consegue aplicar o filtro, apenas um funcionário ou todos de uma única vez. Eu também vou ordenar por código, e aqui o 13º eu vou selecionar o demonstrativo da segunda parcela. Opção Imprimir. Esse é o relatório de demonstrativo de médias padrão, com dados do empregador e empregado, e logo abaixo uma coluna específica com todas as informações de eventos com base variável durante o ano que compõem o cálculo de médias do 13º salário. Para chegar nesse valor, existe uma fórmula de cálculo específica. Quando a gente acessa o autoatendimento código 826, ele vai te dar um passo a passo de como chegar nesses valores para que você não tenha nenhum tipo de dúvida no valor final do seu 13º salário, caso exista algum funcionário com médias, o que é muito comum. Outro relatório muito importante para a folha de pagamento do 13º salário é a relação de dedução de FPAS. Menu Relatórios, Mensais, Informações auxiliares da GPS, Relação de valores de dedução de FPAS.
Quando a gente acessa esse campo, acionamos a opção Imprimir e ele vai relacionar todos os funcionários que possuem afastamento por licença maternidade e vai ser relacionado uma fórmula de cálculo específica estabelecida pela Previdência Social para que você consiga chegar no valor de dedução. Também é possível acessar o autoatendimento para ter acesso ao conteúdo de como chegar nesse valor. Código 825, dedução de FPAS na folha do 13º salário, segunda parcela. A partir desse passo a passo, você vai conseguir ter um conhecimento amplo e mais instrutivo sobre como conseguir calcular e chegar nesse valor que compõe a sua guia de GPS da competência 13. Além dessas questões dos relatórios, existe também um outro campo onde você consegue fazer lançamentos de eventos, conferência da folha, menu, lançamentos, funcionários, mensal. Nesse campo específico, eu vou selecionar o funcionário 4, Egídio. Vou marcar 13º salário e na ação o recibo. Reparem que ele vai trazer na tela as informações de pagamento. O código do evento 176 de adicional de periculosidade sobre a segunda parcela do 13º, evento 93 do 13º salário segunda parcela, bem como os outros demais eventos específicos da folha dele. Aproveitando o gancho, o evento 176 de adicional de periculosidade 13º segunda parcela é um evento específico para essa folha. Se de repente você tem adicional de insalubridade, dupla função e entre outros, existem eventos específicos para a folha de 13º salário. Também é válido acessar o autoatendimento para a base de conhecimento. Nesse caso, código 1006. Reparem que nesse campo ele vai trazer uma tabela instrutiva com todas as descrições de evento e o tipo, se é uma folha mensal, se você vai usar para férias, 13º primeira ou segunda parcela. Basicamente, esses são os procedimentos padrões que você precisa executar para o cálculo da segunda parcela do 13º salário e emissão de todos os relatórios para fazer a conferência da sua folha. Na próxima videoaula, a gente vai falar sobre o cálculo da folha de pagamento da segunda parcela com foco na suspensão de contrato de acordo com a MP 936 do governo. Mas é claro, surgindo dúvidas com relação ao processamento da folha de pagamento da segunda parcela, o que é muito comum, entre em contato com os nossos canais de atendimento via suporte online e telefônico para que a gente possa te ajudar naquilo que for necessário. Por hoje é só, pessoal. Um grande abraço e até a próxima videoaula.